Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos ver como que tá o mercado hoje, dia 19 de maio. Vamos dar uma olhadinha como que o mercado está se comportando. Já vou adiantando para vocês que a gente está num período bem chato, período de lateralização. A gente teve a grande queda na semana passada e o mercado agora ele não está num rumo nem de queda nem de alta. A gente está num período de lateralização e essa lateralização, vocês vão ver já no gráfico, é um período chato, extremamente chato, porque um dia o mercado sobe, no outro dia o mercado cai, no outro dia o mercado sobe, no outro dia o mercado cai, e aí você passa, a gente já está passando aí uma semana já da grande queda e o preço está no lenga-lenga, na mesma região. A gente vai dar uma olhadinha no gráfico. Mas já vou adiantando para você, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa seu like, ativa o sininho, me ajuda a dar essa força aqui a divulgar esse canal, a crescer mais esse canal super novo aqui, onde eu trago essas análises todos os dias da semana para você, para ajudar você. Então, me ajuda, que eu te ajudo também. Bora lá ver como que tá o mercado? Só vamos dar uma passadinha aqui no CoinMarketCap para a gente dar uma olhadinha como que tá o mercado geral. Vamos lá. Hoje, nas últimas 24 horas, na verdade, né? O CoinMarketCap ele pega as últimas 24 horas, então a gente não tem o candle. Mas no dia de hoje o candle ele tá um pouco verdinho. Mas nas últimas 24 horas, você vai ver que ainda tem alguns ativos que tá caindo, porque ontem teve uma queda. E hoje o mercado está subindo um pouquinho. Claro, a gente precisa esperar que o candle de hoje feche para realmente confirmar essa altinha de hoje. Mas o mercado no geral tá numa água morna. Solana caindo quase 3%, a VAX 9%, a Tron subindo 5%. Você vai ver que tem uns que estão subindo, outros que estão caindo, e mais ou menos entre o menos 10% e 10%, né? Aqui, ó, no geral, Chainlink 4,4% de queda, a Ape caindo 6%, isso nas últimas 24 horas, tá, galera? Mas se a gente pegar a XS está caindo 5%, a XS já está em $20 já. Tá derretendo, né, a XS. E eu gosto de falar bastante de AXS, não porque é um ativo pro momento, mas é um grande ativo que nos traz uma baita história sobre o que aconteceu no bull market passado, porque foi um dos ativos que mais subiram durante essa última pernada do bull market e é um ativo que está caindo muito. É um altcoin, um projeto super novo e que a gente consegue ter essa história, entender o que é uma altcoin em um bull market, o que é uma altcoin em um bear market. Por isso que eu gosto muito da trajetória de AXS, um ativo que eu peguei em $4 e foi até 160 e hoje já está em 20, você vê que, cara, se você não aproveitou o bull market, se você ficar holdando esse ativo, você pode depois empatar. Depois de exatamente um ano, você pode estar empatado no 0 a 0, porque o ativo você comprou a 4, chegou a 160, você não vendeu, você está holdando esse ativo, o ativo já está em $20. E se o bear market continuar, que eu acho que ele vai continuar, o ativo pode voltar lá para os $4 e você ter perco essa oportunidade de ter realizado um grande lucro nesse período. Por isso que eu falo, eu sou muito pró em não ser holder de nenhum ativo. Eu acho que você só deve holdar o ativo durante o bull market. Durante o bull market, beleza. Holda o ativo, fica com o ativo. Mas a partir do momento que você identifica que você está no topo do ciclo do bull market, cara, você vai vir pela frente aí um bear market. Não faz sentido você ficar holdando esse ativo durante o bear market. Se você gosta do ativo, se você acredita no ativo e você acha que o projeto tem futuro, você simplesmente vende esse ativo e aí você recompra lá na capitulação, lá no fundo do bear market. Mas ficar holdando o ativo durante o bear market, eu acho que é loucura. Eu não faço isso, essa não é a estratégia que eu adoto e esse, na verdade, é o meu lema dentro desse mercado. Eu não tô aqui para me apegar a um ativo durante o bear market. Cara, eu gosto de vários protocolos. Eu gosto de Solana, eu gosto de Helium, acho a XS muito legal, a Ronin, que é um dos projetos que eu estou super de olho, porque eu acredito que seja uma gema para o próximo bull market. Mas, cara, nem Bitcoin eu tenho na carteira nesse período. Eu não holdo o ativo durante o bear market. Tenho Bitcoin agora, porque acabei de falar para vocês que eu fiz uma entrada
nessa queda que teve, mais uma entrada somente buscando um pullback, para o preço continuar caindo. Na hora que eu achar que chegou o momento de vender, eu vou vender de novo o BTC e eu não vou ficar rodando ele durante o período de bear market. Só vou rodar o ativo assim que a gente bater capitulação. A partir do momento que a gente bater capitulação, aí sim eu ponho um ativo na carteira e seguro ele para o próximo bull market. Mas antes da capitulação, esquece, não vou rodar nenhum ativo, principalmente altcoins. Então, por conta disso, eu gosto de falar bastante da AXS, que é um case bem legal, um case interessante que eu consegui viver esse case, né? Bom, a Rive está subindo 4% ontem. Em geral, o mercado está assim, mais ou menos, nem muito para lá, nem muito para cá. Vamos dar uma olhadinha aqui no BTC. A gente está aqui ó, no gráfico diário. Então, como vocês podem ver, acabei comentando que no começo do vídeo que a gente está em uma lateralização. O que seria essa lateralização? Seria exatamente esse período aqui. Ó. Se a gente pegar esse período aqui e traçar um canal, a gente vai ter essa lateralização aqui. Se você puxar para um gráfico mais curto, um de 4 horas, ou um gráfico até mesmo de 1 hora, você vai conseguir verificar mais essa lateralização. No gráfico diário ali você só tem 4 candles, 5 candles, então acaba sendo pouco. Mas se você puxar um gráfico mais curto, gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas, por exemplo, eu prefiro um pouco o de 4 horas do que o de 1 hora. Acho que o de 1 hora é muito curto. Quando você trabalha com gráficos mais curtos, 4 horas, 1 hora, abaixo de 1 hora, vixe, para mim é impossível trabalhar com esses gráficos. Eu não gosto de usar esses gráficos. O porquê? Quanto mais curto o período, maior a probabilidade da análise técnica falhar, ou seja, um padrão gráfico falhar. E a sua tomada de decisão ela tem que ser muito mais rápida num gráfico mais curto. Então, num gráfico diário, por exemplo, eu tomo a decisão no fechamento do candle. Então, eu tenho todo dia para analisar tudo o que aconteceu ali, eu tenho 2, 3 dias para ter uma confirmação de um candle de reversão, de um candle de confirmação. Então, eu tenho mais tempo para pensar e para tomar a decisão. Quando você usa gráficos mais curtos, por exemplo, gráfico de 1 hora, cara, em questões ali de 3 horas, você já tem que tomar a sua decisão já, o que você vai fazer ou não. Porque entenda que o candle de 3 horas são 3 candles. E 3 candles no gráfico diário são 3 dias. Então você tem mais tempo para você pensar, para você conseguir tomar uma decisão. Sempre que eu trabalhei com gráficos mais curtos, gráficos de 1 hora ou menores do que 1 hora, já cheguei a trabalhar com gráficos de 15 minutos. E, cara, foram os períodos que eu mais errei no mercado, porque a tomada de decisão era muito rápida e eu sempre atrasava um pouquinho na tomada de decisão, não conseguia pegar o time legal. Então eu esperava muito e quando eu entrava no mercado, o mercado já estava tomando outro sentido. Então eu não gosto muito do gráfico muito curto. Isso também me deixa muito ansioso no mercado. Então eu prefiro analisar o gráfico diário ou até mesmo o gráfico de 4 horas, né? No mínimo o gráfico de 4 horas. Como o mercado cripto ele anda muito rápido, o mercado de 4 horas é mais ok do que no mercado tradicional. O mercado tradicional, realmente prefiro usar só o gráfico diário. Mas, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, só puxando esse gráfico aqui, para de 4 horas, é possível a gente observar essa lateralização que a gente teve aqui, né? Então, a gente está nesse lenga-lenga aqui dentro desse canal. Na verdade, o canal você pode até, como eu sempre falo, não é um ponto em específico, é sempre uma região. Vê, ó, só vamos puxar o canal aqui, ó, que eu acredito que ele está mais formado nessa região aqui, ó. Eu acredito que a formação do canal ela está mais nessa região. Aqui eu diria que foi o ponto A do canal e o ponto B do canal. Porque isso daqui, geralmente quando a gente tem um candle que rompe alguma coisa, seja uma resistência, seja um suporte, e esse candle devolve no candle seguinte, isso significa que é um falso rompimento. Então, eu consideraria que isso daqui foi um falso rompimento desse canal, porque ele rompeu no candle seguinte ele já devolveu esse rompimento. Então, eu formaria o canal aqui dentro, considerando que a gente tocou 1,
2, 3 vezes nesse canal. 1, 2 vezes na ponta desse canal. A gente acabou de tocar recentemente aqui nesse canal. Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, eu tomei entrada exatamente no gráfico diário, né? Então, pelo meu setup, eu deveria ter entrado nesse candle de reversão. Acabei não entrando nesse candle de reversão porque eu estava em viagem. O mercado subiu. Nesse dia, eu retornei de viagem. Não tomei posição nesse dia porque estava esticado. O mercado fez um pullback. Com esse candle de reversão aqui, eu tomei entrada nesse candle de reversão. Eu entrei aqui por volta dos 30 mil que eu entrei. Foi por aqui, por volta dos 30 mil que eu entrei. Depois que eu entrei, o mercado subiu um pouquinho. Eu acreditava que o mercado fosse... Deixa eu só apagar isso daqui. Eu acreditava que o movimento do mercado fosse ser um pullback aqui, ele subindo. E eu acreditava que ele já fosse ser um pullback aqui para retestar uma média 56, ou até mesmo o super trend aqui, para depois ele entregar mais queda. O mercado não fez isso. Mas o que ele fez foi entrar em uma lateralização. Provavelmente a gente vai ficar lateralizando aqui dentro desse canal durante alguns dias. E como que eu estou posicionado? Como eu tomei a minha entrada nesse candle, a minha posição foi que o meu stop ele está abaixo dessa mínima aqui. Só que é o que eu sempre falo para vocês, eu não deixo o stop automático. Eu prefiro fazer o stop manual, às vezes tomar um loss um pouquinho maior, porque você faz manual, mas com um tempo de análise. Por exemplo, claro, aqui eu não iria tomar stop porque eu coloquei o meu stop na minha cabeça, ele está em 28.500. Então, ele ainda não teria batido. Ontem ele quase bateu na região, eu fiquei bem de olho nessa região aqui para fazer a venda, a possível venda, só que eu não fiz a venda nesse candle. Quer ver que isso daqui daria... Deixa eu só voltar aqui. Ó, que isso daqui daria mais ou menos, aonde que eu fiz a minha entrada, foi em 30 mil. Eu fiz a minha entrada por aqui, nessa queda. Depois o mercado continuou entregando um pouquinho mais queda, beleza, tudo bem, voltou, foi lá em cima, rejeitou, entregou mais queda. Então, ele tá nessa região aqui, meu stop tá aqui, mas é como eu falei, não está automático. E agora o mercado está subindo. Como que eu vou me posicionar exatamente nesse canal? Como eu esperava que o mercado fosse fazer o pullback já direto e continuar subindo, e ele não fez o pullback, ele está entrando nessa lateralização, é complicado você ficar exposto em momentos de queda durante muito tempo no mercado. Então, o que eu falo é que quando você quer pegar esses pullbacks, a sua estratégia de entrada, você tem que ter o plano A, o plano B. Plano A é o que você vai fazer se o mercado seguir o que você acha que vai acontecer. O plano B é o que você vai fazer se o mercado não seguir o que você acha que você vai fazer. E o plano C, na verdade, nem é um plano C, né? Mas é uma alternativa ao plano A. E o plano B também, que seria quanto tempo eu vou ficar exposto no mercado. Porque em períodos de queda, esses pullbacks, eles têm que ser rápido, cara. Você não pode ficar exposto no mercado durante muito tempo, porque se o mercado não tomar o caminho que você acha que ele vai tomar num curto espaço de tempo, eu digo isso em uma semana mais ou menos, se em uma semana ele não tomar esse caminho que você acha que seria esse pullback, cara, o mercado vai entregar mais queda, porque as médias vão descer, vai se aproximar das médias lateralizando e o mercado vai entregar mais queda. Então, pautando isso, que o meu plano A era a minha entrada aqui e que eu achava que fosse acontecer um pullback até a média 56 no diário, quer ver? Que seria mais ou menos nessa região aqui, a média 56 vai descer um pouco, tal, vai dar uma lateralizada. Eu queria
surfar uma altinha até mais ou menos aqui, uns 34, 35 mil, esperando que ele fosse entregar mais queda. Esse era o cenário A. O cenário B era, se o mercado entregasse queda, o que eu iria fazer? Eu iria sair nesse ponto aqui do mercado. Esse seria o plano B. E o plano C é que, se ficar nesse lenga-lenga durante uma semana, eu estou fora do mercado. Eu vou analisar em que ponto que a gente vai estar daqui uma semana, no final da semana, mais ou menos. Eu vou ver em que ponto que a gente está, e se ele continuar nesse lenga-lenga, eu estou fora do mercado. E aí eu espero um novo sinal para fazer uma entrada. E o que eu vou esperar de sinal de time, por exemplo? Durante essa semana, o que eu vou estar de olho? Como que está formando esse canal aqui? Quais são os principais pontos desse canal? Um bom ponto de venda é você vender nessa linha de cima e você comprar nessa linha de baixo. Isso seria o melhor das estratégias. Você compra aqui e vende aqui em cima, nessa lateralização. Se o mercado rejeitar a linha do meio para baixo, aqui, a probabilidade maior é dele entregar mais queda pela frente. Se ele romper isso daqui para cima, a probabilidade maior é que ele vai testar isso daqui novamente para tentar romper para cima. Então, se o mercado rejeitar aqui, ele ficar nesse lenga-lenga, ele rejeitar aqui, cara, por essa região eu já vou estar pensando em vender e zerar, porque aqui praticamente eu não tomo loss, né? Então, se ele ficar nesse lenga-lenga aqui na região que ele está hoje, se ele ficar mais ou menos nesse lenga-lenga aqui, eu vou sair fora do mercado. E aí eu dou uma olhadinha como que o mercado vai estar aqui embaixo. Se ele romper para cima aqui também e ele ficar num lenga-lenga, ou se ele romper e rejeitar o rompimento, eu vou sair do mercado também aqui. Porque é o que eu falei, nesse período de lateralização, eu não quero ficar exposto no mercado, porque eu acredito que há uma maior probabilidade do mercado vir queda aí pela frente. Então, eu prefiro não ficar exposto durante esse período, durante o período de lateralização. Eu prefiro que o mercado ele tome um rumo, seja para baixo ou seja para cima, e aí ele reverta. E aí eu prefiro tomar essas posições nas reversões do que ficar em acumulação ou distribuição. É mais complexo de você tradear, porque tem muita manipulação durante esse período. Então, aqui eu fico fora. Eu vou ficar de olho como que vai ser. Provavelmente, se ele romper aqui, ó, ele está querendo romper a meiuca desse canal. Se ele romper e chegar até aqui em cima, primeiro candle de reversão, se for um candle de reversão com engolfo de um rompimento, tô fora, tô saindo do mercado. A mesma coisa aqui. Se ele ficar num lenga-lenga aqui, tô saindo do mercado. E aí eu dou uma olhadinha como que... Aí eu vou subir meu stop, tá? Então meu stop hoje tá aqui embaixo. Se ele ficar em um lenga-lenga aqui, eu já saio aqui mesmo, aceito, vai dar quase nada de loss, vai dar uns 2% de loss. Para esse mercado tá tudo bem, não é nada, é um 0 a 0. Então eu aceito e vejo como que ele vai estar aqui embaixo. Se ele tiver com sinais de que ele vai romper, eu continuo vendido. Se ele der sinais de que ele quer reverter para ir novamente, para tentar romper a meiuca do canal, para ir novamente lá em cima, aí eu tomo mais uma entrada aqui. Então, é o que eu falo, você tem que ter estratégia para todos os cenários que acontecer, você tem que ter estratégia. Eu tinha estratégia para fazer uma entrada no mercado e surfar um pullback. Pullback não aconteceu. E o mercado também não caiu, então eu nem tive profit, eu nem tive loss nesse período. O mercado fez o quê? Entrou em lateralização. Então eu vou acompanhar essa lateralização e vou tentar jogar o jogo dessa lateralização nesse período. Então vamos ver como que vai ser. Isso daqui eu estou falando que essa decisão vai ser tomada provavelmente no dia de hoje, entre hoje e amanhã. Ele já deve estar beirando essas regiões aqui. Hoje, com certeza, nas próximas horas, ele vai decidir o que ele faz aqui, se ele fica num lenga-lenga, se ele rompe ou se ele volta. E amanhã ele deve chegar
em uma dessas regiões. Então, é o que eu falo, é mais complexo você operar um mercado durante um período de baixa, cara. É muito mais difícil você operar um período de baixa. Então, porque a probabilidade maior é de você perder dinheiro no mercado. Quando você estiver abaixo da média 56, cara, é muito mais provável que você perca grana no mercado do que você ganhe dinheiro nesse mercado durante esse período, do que você faça dinheiro nesse período. Então é bem melhor ficar exposto quando a gente tem um pivô acima da média 56. Claro que é você perder uma grande pernada, é você perder uma grande pernada. Olha só, quem entrou nesse pivô aqui perdeu uma pernada de 40%. Mas o que acontece? O seu ganho, ele sempre, e a sua perda também, ela sempre vai estar relacionada ao risco que você toma. Quanto mais risco você tomar, maior serão as porcentagens, tanto para ganho quanto para perda. Quanto menor o risco que você tomar, menor vai ser a sua porcentagem de ganho. Então, um ambiente mais seguro é você esperar um pivô acima da média 56. Veja que recentemente a gente não fez um pivô acima da média 56 no gráfico diário. A gente teve. Esse daqui não foi um pivô em cima da média 56, porque esse daqui foi super em cima da média 56. Veja que no gráfico diário, um pivô bem mais desenhado é esse daqui, ó. Então, aqui não teve pivô, por exemplo. Aqui não teve pivô, o mercado subiu direto, subiu rasgando. Mas aqui também não teve pivô, o mercado subiu direto, mas aqui era para ele ter feito o pivô para depois ele continuar subindo. Se o mercado tivesse feito esse pivô, aí seria beleza de ficar exposto. Mas, como não teve esse pivô, ele entregou mais queda. E de saída é a mesma coisa. Fez o pivô abaixo da média, você sai fora do mercado. Fez o pivô abaixo da média, você sai fora do mercado que vai vir mais queda pela frente. Usar a média 56 é a estratégia mais easy que tem para você operar no mercado. Se está acima da média, você está exposto. Se está abaixo da média, você está fora do mercado. Então eu recomendo bastante que quem tem menos experiência no mercado fique totalmente fora do mercado durante esse período, porque é um período mais complicado de operar, beleza? Então vamos dar uma olhadinha como que está o Ethereum. Deixa eu apagar isso daqui. Ethereum está com o mesmo padrão gráfico do BTC. A gente der uma olhada aqui, ó, puxar para o gráfico de 4 horas, você vai ver que ele lateralizou também. Aqui fica até mais... No Ethereum está até mais fácil de linkar os pontos, né? Na verdade, está um pouquinho diferente, porque ele fez um falso rompimento aqui, e aqui também ele fez um rompimento, no candle seguinte ele já tentou voltar, e ele está brigando aqui para ficar dentro desse canal, né? Vamos ver como o mercado vai se comportar. Mas o padrão gráfico, ele está sendo o mesmo, né? Para todas as altcoins. Se a gente for pegar a Sol, por exemplo, a Sol, você pode ver que ela também está aqui. Bom, apesar que a Sol, a gente poderia falar mais que ela está num triângulo. Aqui, ó. A Solana, a gente poderia mais falar que ela está num triângulo altista do que numa lateralização, né? Então, qual que é o padrão da Solana? É esse triângulo altista. A maior probabilidade de rompimento é o rompimento para cima, né? Essa é a maior probabilidade desse triângulo aqui. Pode romper para baixo? Pode romper para baixo, porque nenhum padrão gráfico é 100% preciso. Então, a gente está... Deixa eu só pôr mais aqui. E aí fica pegando os dois pontos. Então, a gente tem ponto A, ponto B, ponto C. E aqui a gente vê que tentou romper para baixo. Esse triângulo é um triângulo altista, a maior probabilidade é de romper para cima. Tentou romper para baixo 2 vezes hoje e foi negado, né? Foi rejeitado. E está tentando subir. Bom pontos de compra
é nessa linha de baixo. Então aqui é um bom ponto de compra, agora está no bom momento de compra. Aqui é ponto de venda, ponto de venda, ponto de venda. Por isso que o mercado está com um pouquinho de dificuldade de passar. Mas está fraquejando a força. O que é esse padrão gráfico? Ele mostra que a força vendedora ela está fraquejando. Porque aqui a gente está fazendo os topos iguais, né, mesmo nível, mas um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, possa ser que ele rompa para cima, com a maior probabilidade de rompimento para cima. Tem que acompanhar o mercado. Mas todos esses padrões, triângulo, o canal, todos esses padrões, eles são acumulação ou distribuição nesse período, mas acumulação, né? Porque é um período de baixa. Então, tem um interesse aí, talvez um interesse institucional, alguma coisa, alguém com mais grana que está com interesse nessa região e acaba fazendo com que o preço ele fique nesse lenga-lenga, nessa lateralização, porque essas grandes instituições, o que é a manipulação? A manipulação é alguém que, por exemplo, tem 10 milhões para colocar em Bitcoin e ele não pode comprar esses 10 milhões de uma vez só. Se ele comprar os 10 milhões de uma vez só, ele vai zerar o book de oferta, e ele vai acabar pagando muito caro por esse BTC, se ele comprar os 10 de uma vez, porque vai ter pouca oferta para esses 10 milhões dele. Então, se ele coloca essa ordem de uma vez só, ele acaba pagando caro por isso, ele não vai pagar esse preço de tela, porque vai consumir todas as ordens do book e o preço vai subir. E o que os caras fazem? Os caras, então, eles têm 10 milhões para investir. Como que eles fazem para investir isso? Hoje, por exemplo, eles vão lá e compram 2 milhões, o mercado sobe. Amanhã eles vendem 1. E aí o mercado cai. Aí no dia seguinte eles compram mais 2. Aí o mercado sobe. Aí no outro dia eles vendem 1. Assim eles ficam com 2 na carteira. E aí eles vão fazendo isso durante um certo período. Por isso que leva semanas, porque depende quanto de grana que eles têm para colocar e depende quantas vezes isso foi fracionado, quantas vezes essa entrada foi fracionada. Então, essa que é a manipulação institucional. Para venda, funciona do mesmo jeito. Se a gente está lá no topo do mercado, que é o momento de distribuição, e o cara coloca essa ordem de 10 milhões de uma vez também no mercado, cara, o mercado desaba na hora, e aí ele não consegue vender naquele preço. Então, o que ele faz? Ele vende um pouco hoje, nessa mesma pegada. Vende mais, compra menos. Vende mais, compra menos. Vende mais, compra menos. E isso ele vai fazendo durante um período. Seja dias, seja semanas que ele possa estar fazendo isso. Se a gente pegar os gráficos, você consegue ver esses padrões claramente. Ó. Por exemplo, o mercado, por isso que o mercado ele te avisa antes dele cair. Deixa eu voltar aqui para o BTC. Vamos ver no BTC. O mercado ele não cai do nada, assim, do dia para a noite. O mercado ele te avisa o que vai acontecer. Por exemplo, aqui, ó, a gente vê nessa região aqui, ó, a gente vê uma lateralização. A gente vê que o mercado sobe, mercado cai, mercado sobe, mercado cai, mercado sobe, mercado cai, mercado sobe, mercado cai. Isso daqui é uma distribuição. O mesmo acontece aqui embaixo. Mercado sobe, mercado cai. Mercado sobe, mercado cai. Mercado sobe, mercado cai. Mercado sobe. Isso daqui é uma acumulação. Mesmo aconteceu aqui em cima. Mercado sobe, mercado cai. Mercado sobe, mercado cai. Mercado sobe, mercado cai. Aqui acabou a distribuição, aí sim o mercado cai. Acabou a acumulação, aí sim o mercado sobe. Claro que esses daqui são períodos bem maiores do que o período que a gente está tendo aqui no momento. Mas se você pegar um período mais curto aqui, ó, você vai ver que a gente também tem esses padrões. Ó, a gente tem aqui também, ó, mesma coisa, período mais curto. Mercado subiu, mercado caiu. Mercado subiu, mercado derreteu. Aqui houve uma distribuição. Aqui, mesma coisa. Mercado subiu, mercado desceu, mercado subiu. Mercado caiu. Houve uma distribuição. Seja uma distribuição menor do que as que foram no topo,
ou seja, uma distribuição, ou seja, uma acumulação menor do que foi no fundo também. Então aqui a gente também tem esse período de mercado sobe, mercado cai, mercado sobe, mercado cai. Se isso for uma acumulação, o mercado sobe um pouquinho. Como que a gente sabe se é acumulação ou se é distribuição? Tem dados on-chain para nos auxiliar nisso, mas, em geral, quando o mercado está subindo e a gente começa nesse lenga-lenga, significa distribuição. Quando o mercado está caindo e a gente entra nesse lenga-lenga, significa acumulação. Mas só para vocês verem, quer ver? A gente tem esse gráfico aqui, ó, Accumulation Trend Score. Você vai ver, ó, que a gente tem isso nessas regiões. Ó. Então, a gente teve uma pequena acumulação aqui, né, que é um certo período de manipulação aqui no topo ali, o último topo que a gente teve, o último all-time high, a gente teve uma grande acumulação um pouco antes do mercado derreter. Aqui a gente já estava em distribuição, ó. Aqui foi o topo do mercado, foi totalmente distribuição. Aqui a gente teve essa acumulação porque era um sinal de que o mercado poderia retomar a qualquer momento, né? Esse último, o segundo topo que a gente teve, né? O topo duplo. Então a gente só teve essa acumulação aqui porque acreditava-se que o mercado fosse buscar os 100 mil dólares lá novamente. O mercado caiu. Então houve bastante distribuição nesse período aqui e agora a gente está entrando em um períodozinho aqui de acumulação. Então, ó, você vê que a gente está entrando em um períodozinho aqui de acumulação. Então, você consegue saber isso olhando também para esse gráfico. Claro que não é algo que você sempre... É o que eu sempre falo, você nunca usa uma informação para você tomar sua decisão. Você usa várias informações, várias análises. Esse gráfico, o Accumulation Trend Score, é só mais um gráfico só para você entender um pouco em que período que você está. Beleza? Porque não significa que o momento que estejamos aqui seja de acumulação, não significa que o mercado vai vir rasgando aqui para cima, não é isso que eu estou falando, não. Mas há uma certa probabilidade de o mercado fazer um pullbackzinho para depois a gente ter uma distribuição, uma pequena distribuição aqui em cima, para depois o mercado entregar mais queda. O mercado ele anda em ondas, ele não é em linha reta, não é do dia para a noite que ele sobe, também não é da noite para o dia que ele sobe, também não é da noite para o dia que ele cai. Então ele anda em ondas e ele tem esses períodos de manipulação também. Beleza? Então, dito isso daí do mercado, é o que eu acabei de falar, só recapitulando, eu estou posicionado no mercado até o mercado tomar um desses sentidos aí que eu falei para vocês. Tanto o mercado pegar meu stop aqui embaixo, tanto o mercado ficar no lenga-lenga aí nessa meiuca do canal, ou tanto atingindo o topo do canal, beleza? Vamos ver como que vai se comportar. Interessante que se a gente puxar o Supertran, o Supertran é essa ferramenta aqui que indica, né, em vermelho, períodos de baixa, em verde, períodos de alta. Não dá para você usar ela para você tomar entrada, porque veja que aqui ele dá sinal de entrada nesse ponto, que foi no topo, e aí o mercado caiu um pouco mais, aqui ele deu sinal de venda. Não é uma boa ferramenta para esses períodos mais conturbados do mercado. É uma ótima ferramenta quando você está em período de alta, né? Que aí ele te dá o sinal, ele te deu o sinal aqui nesse rompimento e aí o mercado realmente subiu, entregou mais alta. Mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. O que você tem que sacar do Supertran? Quando você estiver em um bull market, ele vai te dar falsos sinais de venda. Tá vendo? Esse vermelho aqui, ó, foi um sinal de venda, o mercado continuou subindo. Aqui, ó, ele deu outro sinal de venda, ó, o mercado continuou subindo. Deu um sinal de venda aqui, subiu mais um pouco. Aqui, deu um sinal de venda, o mercado subiu. Aqui, em período... Então, quando você está em bull market, ele vai te dar falsos sinais de venda. Quando você está em bear market, ele vai te dar falsos sinais de compra. Por exemplo, aqui ele deu sinal de compra.
o mercado entregou mais queda, ele mandou vender de novo. Aqui ele deu sinal de compra, exatamente aqui, ó. Ele deu sinal de compra lá no topo do candle. Deu sinal de compra aqui, o mercado ficou no lenga-lenga, beleza, subiu, pá, deu aqui sinal de venda, abaixo do sinal de compra. Loss. Então tem que entender isso, que em que período que você está. Se você estiver em um bear market, ele vai te dar falsos sinais de compra, e se você estiver num bull market, ele vai te dar falsos sinais de vendas. Como que ele é bom de ser usado? Se ele está muito afastado, se ele estiver muito afastado do Supertrend, da linha de resistência do Supertrend, é o indicativo de que ele tende a voltar um pouquinho para mais próximo dessa linha. Então veja, aqui quando ele deu o sinal, ele estava muito longe dela. Então, como a tendência é de baixa, a tendência acaba puxando ele mais para essa região. Aqui a gente tem uma grande queda, então há um grande afastamento dessa região aqui, há uma certa tendência dele voltar próximo dessa região, que aí seria próximo da média 56, próximo da linha de tendência de baixa. Então isso daqui é mais um indicativo para você ficar ligado para poder tomar suas decisões. Beleza? Já falei disso, Ibovespa não. Como que tá S&P? S&P abriu em queda hoje, gráfico de 4 horas. S&P abriu em queda hoje, mas isso daqui pode ser uma formação de topo duplo. É bem comum o S&P fazer um fundo duplo, né? Um duplo fundo, ele sempre retesta a região. É um padrão mais comum do S&P. Então, possa ser que hoje ele esteja retestando aqui. Se perder essa região aqui, realmente vem queda aí pela frente, tanto no mercado cripto quanto no mercado tradicional. A Nasdaq, mesma coisa, mesmo comportamento, né? Sempre tende a fazer um topo duplo antes dela dar uma subidinha para o pullback. O fundo duplo, topo duplo também, né? Fundo duplo antes dela retomar um pullback. Então, esse daqui pode ser um fundo duplo. Como que a gente vai saber? Se entre hoje e amanhã ele realmente reverter aqui, aí é um fundo duplo. Aí o BTC vai subir e vai fazer esse pullback, talvez vai lá para o topo do canal, talvez vai romper o topo do canal. Mas se perder essa região aqui, esquece. Aí vai azedar, aí vem queda pela frente, beleza? Então é um período bem conturbado para estar exposto no mercado. Bom, vamos dar uma olhadinha nos gráficos on-chain para a gente ver como que tá. Supply in Profit, região mais baixa, depois desse bull market aí que a gente teve, desde lá de, se a gente pegar, vamos ver em que nível que estamos. Ó, a gente está em períodos aqui que não tocávamos essa região aqui desde lá do Covidão. Então chegou o Covidão, aí a gente estava nessa região de supply in profit de 55% mais ou menos. Então a gente está numa região que não chegamos desde o Covidão, isso é muito bom, mas acredito que possa cair mais, porque sempre esse gráfico indicou fundo em regiões abaixo de 50%. A gente está bem próximo já de supply in profit abaixo de 50%, então acredito que sim, a gente possa derreter um pouquinho mais. Eu acredito que o fundo do mercado será em 20 mil dólares, mais ou menos pela região de 20 mil dólares, 20, 21, não dá para cravar ao certo, mas eu acho que a gente pode cair até lá. Pode ser que a gente não caia? Pode ser que a gente não caia. Depende do mercado. O mercado que decide o que ele vai fazer, não nós, traders. Então, o que a gente tem que ver é acompanhar o mercado. Se começar a dar indicativo que vai reverter antes de chegar nos 50, a gente vai ficar exposto antes de chegar nos 50. Mas não acredito que a gente esteja em fundo. Vejo que podemos sim bater a região de 20 mil dólares. Ontem, com a ameaçadinha da queda de ontem, a gente teve mais realização de prejuízo. Veja que se a gente pegar o gráfico por fechamento e não considerar a sombra do candle, a gente está na mesma região, né? Então está formando pode ser um fundo duplo aí. Mas vamos ver. Eu acredito que o mercado vai derreter ainda mais. Então a gente teve mais realização de prejuízo nos últimos dias. Isso é bom.
quanto mais prejuízo for realizando no mercado, mais o mercado vai limpando. Esses gráficos tem que acompanhar diariamente. Se tiver realização de lucro, momento de correr do mercado. Se está tendo realização de prejuízo, que é aquele sentimento de medo, sentimento de que, se a gente colocar o fear, quer ver? O fear in the index. Fear in the grid index. Ó, se a gente colocar o sentimento do mercado cripto, como que o sentimento está? O sentimento está de extremo medo. É melhor se posicionar em extremo medo, em vender quando a galera está em ganância, né? Quando a galera está confiante. E você pode ver que o sentimento que todo mundo tem no mercado, até mesmo você que está operando, eu tenho esse sentimento, é o sentimento que ele domina o mercado. Mas você não pode tomar suas decisões por sentimento, né? Você tem que tomar suas decisões pautadas em lógica, né? Que seria informações. Beleza? Então tá tendo realização de prejuízo. Em NUPL, a gente está na região de Fear, isso é muito bom. A gente voltou para a mínima da região de Fear, região que a gente não chega desde o Covidão. Isso é muito bom mesmo. Então a gente tem que passar agora essa região de Fear, chegar na região de capitulação para depois o mercado retomar. Historicamente, todos os bear markets a gente bateu em capitulação para depois retomar. Mas veja que a capitulação ela sempre está sendo um pouquinho mais alta. Então, possa ser que a gente chegue só próximo dessa região de capitulação, que a gente só chegue próximo, nem chegue a tocar no vermelho, talvez, e aí o mercado já volta já a retomar, né? Já encontra o fundo e retoma. Mas ainda tem espaço para cair. Então, acredito que a gente ainda possa cair mais. Por isso que eu foco nos 20 mil dólares. O MVRV continua caindo, ainda também não chegamos em região de zero. Tem que chegar em região de zero para a gente... A partir do momento que todos esses gráficos on-chains começar a dar indicativo de que grande realização de prejuízo, supply and profit abaixo de 50, NUPL entrando em capitulação, aí a gente começa a ter informações de que a gente está batendo fundo do mercado. E claro que eu não quero acertar o olho da mosca. Então eu não quero acertar o preço mais baixo lá que ele vai bater. Eu quero acertar a região. Então, quando entrar nessa região de capitulação, né? Capitulação é o final do ciclo do bear market. Isso a gente falando da literatura, né? Quando a gente estuda análise técnica, na literatura o final é a capitulação. Então, no momento de capitulação, eu quero entrar pesado no mercado. E é isso que eu estou buscando, beleza? Durante esse período de queda, é simplesmente operar, ficar brincando no mercado para ver, para testar, para aprender, para estudar, beleza? Balanço nas exchanges, eu acho que está saindo um pouquinho. Essa entrada, tá saindo, essa entrada aqui foi por conta da Luna Foundation, né? Então, esse grande spike que teve aqui foi causado pela Luna Foundation, né? Então, depois disso, tá saindo um pouco de BTC de lá. Profit não sobe, o loss tá subindo, né? Esse gráfico aqui, o Net Realized Profit to Loss, é a diferença desses, né? Do de Profit e do de Loss. Hash rate da rede continua subindo, então os mineradores continuam colocando máquina para operar. Isso é um bom sinal, porque a rede fica mais forte a cada momento. E Accumulation Trend é esse gráfico aqui que eu mostrei para vocês, onde a gente teve uma pequena região de acumulação aqui. Vamos ver o que vai dar, beleza? Bom, então, pela análise de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, me ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E eu te vejo amanhã, dia 20 de maio. Valeu, um forte abraço e tenha um bom dia.